Olha, são 12 horas e 39 minutos. Estamos aqui agora com a secretária Tassiane Granja. Aí, a mulher chegou aí, ó. Chegou, já está aqui conosco, vai conversar. É como eu disse, é a mulher mais bonita da cidade de Senhor do Bonfim. Está aqui conosco, né? Isso é um privilégio nosso de ter aqui na ITV. Só aqui, viu? Você tem a participação desta mulher. Mulher aí guerreira. Eu digo isso porque eu estou em quase todos os eventos de que Tassiane está, que a secretaria que hoje ela comanda, realiza, meu amigo. A mulher pega em caixote, pega em peso. A mulher é uma guerreira. A mulher parece que está fazendo musculação. Quero saber que academia é essa que essa mulher está fazendo musculação para poder ir para essa academia. Tassiane, muito obrigado pela sua audiência, ou pela sua participação. A gente que vai conversar, bater um papo, principalmente sobre a inauguração do Núcleo Especial de Atendimento à Mulher, que será inaugurada nesta quinta-feira, né? Isso. Então, muito obrigado aí, principalmente pela sua participação agora no nosso Bonfim Notícias. Eu que agradeço por estar aqui presente no ITV, no Bonfim Notícias, né, que leva a notícia de forma imediata, e a representar aqui o Nonato, o bonitão, que agora eu já vou dar um adjetivo maior a você. Eu estando aqui sendo secretária de assistência social aqui do município de Senhor do Bonfim, tenho buscado fortalecer em cada temática específica, né, o acolhimento especial e voltado a cada público, seja criança, seja adolescente, seja idoso e a mulher. Tassiane, há pouco instante, a gente vinha abordando ali as agressões que acontecem no dia a dia, que muitas vezes as pessoas não sabem, não conhecem, acham que em Bonfim o número de agressão à mulher é muito pouco. Mas a gente que vive no dia a dia, você que está na sua secretaria, eu que estou na parte de levar a informação do noticiário policial na Rádio Caraíba de Senhor do Bonfim, a gente percebe o número grande de mulheres agredidas. Você tem uma base hoje de quantas mulheres são agredidas aqui no nosso município durante o mês? Eu gostaria de, antes de passar essa informação, informar que nós temos uma política pública muito forte, pioneira aqui no município de Senhor do Bonfim, e que, ao assumirmos a gestão, né, a nova gestão, a gente buscou transparecer essas informações necessárias para a população. Muito embora a população não conheça, hoje, por exemplo, eu faço um comparativo o mês passado, o mês de fevereiro. Nós tivemos nos nossos históricos de atendimentos novos, 3, em termos de violência doméstica e familiar, atendimentos, mas nós tivemos um comparativo de ocorrências que não foram à procura das políticas oferecidas em defesa da mulher, né? Do autor que cometeu também o ato da prática da violência. Nós tivemos, o mês passado, mais 3 casos, que assim foram divulgados nas redes sociais. E que essas buscativas, elas são feitas. Faço bem lembrar que o ano passado, quando assumimos ali no Centro de Referência da Mulher Mãe Sulinha, ali no Marista, a gente teve a capacidade de sentarmos e fazer um levantamento de dados. Pedimos a ajuda do 6º Batalhão e ele ficou assim, porque nós precisávamos fazer um levantamento de ocorrências no 190, ali no telefone, e que teríamos que fazer um comparativo também de ocorrências que iam à procura de uma proteção, que era o Centro de Referência Mãe Sulinha. E aí a gente percebeu que havia ocorrência, o número era maior de ocorrência e o número era menor de pessoas que pediam ajuda, uma proteção, quanto à continuidade ou de estar sendo agredida, a mulher. E aí, nesse meio termo, a gente demonstrou que, com esta pandemia, o índice de violência ela aumentou drasticamente. Isso pegando os dados de ligações do 190 no 6º Batalhão de Polícia e as ocorrências que passou a ter mais visibilidade, ou seja, a mulher passou a procurar a linha de defesa, né, o centro de referência da mulher. E a gente percebeu, a gente questionou, a gente precisa fazer políticas públicas que fortaleçam mais isso.
E aí eu gostaria de lembrar que, em janeiro deste ano, a gente deu a inauguração do CRH, o Centro de Reeducação do Homem. Mas, Tassiana, a gente está se tratando da mulher, do público mulher que está sendo violentada. E o autor da violência, ele estava sendo esquecido. E o que aqui o Nonato afirmou horas atrás, na entrevista ainda aqui, no Bonfim Notícia, ele relatava, sim, aquelas medidas protetivas, elas estão sendo esquecidas, estão numa caixinha que a pessoa ali depois é solto e o autor da violência, ele reincide novamente na violência. Só que não adiantava nós estarmos trabalhando o público mulher e esquecer do público o autor da violência, que é o homem. Então, o que a gente, enquanto gestão, o que nós poderíamos fortalecer, né, as políticas públicas e tentar fechar esse círculo, ou seja, diminuir o índice de violência. Então, a gente, dentro dessa defesa do CRH, ele não está dizendo que está defendendo o coitadinho do homem, não. A gente está dizendo que, além dele cumprir as medidas protetivas ali, que são reencaminhadas ali nos processos para o CRH, que eles estão sendo encaminhados, ele vai estar ali sendo acompanhado com profissionais, com psicopedagogos, psicólogos, com assistente social, que está voltado para tentar entender que, muito embora a violência está reincidida também no histórico, né? Ou seja, a discriminação de um histórico, às vezes, da submissão de que a relação do homem ele tem que ser promissor em tudo. Então, às vezes, o ato de violência, na maioria das vezes, é ocorrido por isso. E deve ser trabalhado. Porque a gente tem que lembrar que esse homem, ele vai morrer, a gente vai poder afirmar que ele vai morrer a vida toda praticando esse ato? Não, a gente tem que acreditar que ele tem que ser reeducado para que ele não reincida nesse ato de violência. Porque eu acredito que o homem e a mulher, ela tem que ter a capacidade de querer mudar. Então, assim, o CRH ele vem com a possibilidade de quê? De capacitar a pessoa nas possibilidades de que ele pode ter uma escolha diferente, não praticar a violência, né? Buscar outros meios, outros mecanismos de ajuda. E a gente vem unindo essas forças, né, buscando esse trabalho em rede, junto com a educação, junto com a saúde, junto com a Secretaria de Assistência Social, para tentar minimizar os índices de feminicídio, de ato de violência praticado, né, seja doméstico, seja familiar, psicológico, para tentarmos findar tantas discriminações e o ato de violência ser tão forte aqui na cidade de Senhor do Bonfim. E eu gostaria de, quando eu afirmo que a pandemia ela trouxe um crescimento, é porque a gente percebeu que as mulheres, porque infelizmente a pandemia, muitos homens ficaram desempregados, ociosos, né? Muito embora talvez não tinham dinheirinho ali para ir para o bar, passar um tempinho maior no bar e voltar só de noite para casa. Então o contato e o convívio com a mãe do lar, a mãe talvez empreendedora ou talvez que trabalhava fora, tinha que ainda ter que suportar o ato de agressão de um homem, não somente físico, mas também psicológico. E, bem verdade que o Centro de Referência da Mulher, com as políticas públicas e os trabalhos que nós estamos trabalhando com temáticas, né, a roda de conversa, a gente tem buscado trabalhar a proximidade, né, também do acompanhamento jurídico junto com a assistência social, fortalecendo esse vínculo, né, a equipe técnica, a gente percebe que elas se retraíam em falar que já vivenciavam esse vínculo, né, de violência há muito tempo. Né? Muito tempo. E elas não tinham coragem de pedir ajuda. E estando aqui sendo secretária e poder dizer que hoje, né, quando estávamos o ano passado em reunião, em que uma das minhas primeiras entrevistas eu afirmava que seria um sonho, né, de trazer para a cidade de Senhor do Bonfim uma delegacia da mulher, uma vez que eu tinha os dados em mãos de um número alarmante de violência, de práticas de violência contra a mulher. E aí eu dizia que sonhar alto não era empecilho, a gente tinha que sonhar alto para poder a gente avançar, para tentar fechar o nosso círculo. Veio graças a Deus, aí a conclusão do CRH em janeiro, e aqui estamos com uma grande oportunidade.
Eu digo oportunidade porque é uma oportunidade de um novo acolhimento. Aquela mulher que às vezes se sentia retraída de não buscar ajuda, porque lembrava que ir à delegacia regional de Senhor do Bonfim, lembrava que iria encontrar vários homens ali ao redor, e não iriam encontrar uma sensibilidade humana, às vezes, de saber acolher aquele momento sofrido, muito embora levavam seus filhos para certas exposições ali, né? E era gritante, era um grito de pedida de ajuda, e às vezes ela ficava com um grito de pedido de ajuda em sua casa, ali calada, sem pedir, sem poder falar, porque muito embora ela lembrava daquele ato de psicológico de dizer bem assim, eu vou te falar que teve uma mulher que disse assim, eu não fui mais para a delegacia porque eu cheguei outro lá e um tenente virou e disse assim, você é de novo aqui? Então, essa realidade está muito próxima da gente. Estava muito próxima da gente e às vezes a gente não sabia. E esse núcleo especial de atendimento à mulher, ela precisava chegar aqui em Senhor do Bonfim. Porque quantos feminicídios já aconteceram? Né? Quantas mulheres ela ainda vive submissa a uma discriminação da própria sociedade, ou talvez um histórico de submissão cultural, porque a mulher ela tem que aceitar que o homem ele tem que falar alto com ela, ele tem que chegar, porque ele está colocando a comida na mesa, ele tem que bater nela quando estiver impaciente, nervoso, enfim, quantas situações. E agora a gente encontra com um núcleo que vai poder acolher e entender aquela mulher. Ela vai ter um espaço agora de que quando ela chegar com seu filho, ela vai ter o cantinho reservado para o seu filho, para que seu filho se sinta ali, talvez sem entender o porquê que a mãe foi naquele ambiente. Porque a gente vai conquistar ali uma brinquedoteca, a gente vai procurar mecanismo ali junto com o governo do estado, nosso espaço foi adaptado, está lindo. Vai ser ali no Derba, na rua Juvencio Fialho, número 4. Rua Juvencio Fialho, número 4, ali no Derba. Está bem localizado, a gente deixou ali bem centralizado as 3 redes de proteção. O centro de referência fica localizado aqui no bairro Marista. Agora, o NEAM no Derba, e nós temos também o CRH, que está aqui bem pertinho também, aqui no centro da cidade. Então, a gente está com o vínculo de proteção bem próximo da gente. Então, a gente não pode se calar. Né? Mulheres, vocês não têm mais motivos de ficarem caladas. Vocês têm que pedir ajuda. Né? Eu, estando sendo secretária de Assistência Social, defendo que a mulher ela tem que demonstrar sua força, ela tem que demonstrar sua coragem, porque nós temos essa essência de fortaleza, né? De perseverança, de confiança, e a gente não pode se calar diante de dor, de sofrimento. Porque, às vezes, essa dor, esse sofrimento, essas lágrimas que já caíram nos nossos rostos, ela tem que ser transformada em alegria. E essa decisão de ser transformada em alegria só depende de quem? De nós mesmos. Só depende da mulher decidir buscar ajuda. Hoje teremos... oficialmente, do dia 17, já agora, o NEAM, nós temos o CRM, que tem a proteção ali de toda a cobertura do acompanhamento psicossocioassistencial, psicólogo, assistente social, e também o acompanhamento jurídico. Então, tudo é ofertado, só precisa do sim, de querer ajuda, de querer dar um basta a esse ato de violência do autor que comete essa violência, que é o homem. Ô, secretária, há pouco instante a senhora falava sobre o centro de reeducação, né? Principalmente do homem. De que forma esse homem chega até esse centro? Né? Ele só vai chegar ao centro, aí bem colocada a sua pergunta, porque ele vai ter vai ser encaminhado, ele vai ser notificado, né, com um documento para comparecer ao CRH. E lá está dizendo ao cumprimento dos cumprimentos das medidas protetivas é o comparecimento do CRH, ou seja, ele tem que ele apresenta, como se fosse uma obrigação. Sim, ele tem por obrigação, porque antes de realização desse centro, a gente buscou fortalecimento com todas as redes, obviamente o jurídico, né, a gente foi até o fórum ao acolhimento do Dr. Tardelli, ele
aplaudiu, porque nós seríamos pioneiro aqui, nessa microrregião, em defesa de fazer um trabalho voltado para o homem, porque ele também afirmava que a reinserção era constante, né? Quantas pessoas, às vezes, o senhor aqui de novo cometeu outro ato, e às vezes mudava só a autora, né? Tipo, ou a mulher. Né? O autor era o mesmo, né? O agressor, o homem era o mesmo, mas ele só tinha mudado de nome, o nome da mulher era outra. Né? Infelizmente, a vítima eram outros nomes. E aí ele disse, vai ser maravilhoso, porque a gente vai poder conduzir ele, e esse histórico, obviamente, tem que ter um retorno. Então, a gente vai fazer o relatório, ele vai comparecer, e a gente vai retornar, obviamente, fazendo o relatório do acompanhamento e dos cumprimentos que ele está fazendo. Agora, a gente vai ter a primeira roda de conversa, ainda esse mês, que vai fortalecer com temáticas específicas, né? Juntamente com todo o trabalho em rede, convidaremos os promotores para se fazer presente uma vez no mês nessas rodas de conversa, porque cada mês vai ter uma temática diferente. E eles têm que ficar indo? Eles têm que ficar. Aí depende das. Mês e mês? Não, todos os dias tem atendimento. Tem atendimento dia de psicopedagogo para estudar o histórico de vida desse indivíduo, né? É importante entender. O psicopedagogo é preciso entender o histórico de vida. A gente não pode julgar a realidade dele hoje sem ver o histórico da vida do seu passado. Como foi muitas vezes ele viu a mãe ser agredida, sim. Né, durante a sua infância, e que isso vem... Isso. Né, ele reproduziu aquilo que ele vivenciou, vivenciou, né? Então, o psicopedagogo, ele tem essa capacidade de trabalhar o histórico de vida. Mas a psicóloga... Não, existe cada um no seu papel. Cada um tem o seu papel diferenciado, né? E o seu olhar de direcionamento e acompanhamento. Então, tudo isso é feito. E aí, todos os dias, ele tem o cumprimento das horas, das cargas horárias, e faz a distribuição dele comparecer naquele determinado dia para ele passar por todos os trâmites do organograma de efetivação do CRH. Então, ele tem que passar pelo psicopedagogo, ele tem que passar pelo assessoria o acompanhamento jurídico, ele tem que passar pelo psicólogo, pelo assistente social, para que a cadeia ela seja completa. E aí, esse acompanhamento de forma... ele só dá conclusão, a gente encaminha um relatório quando o doutor reincidir novamente, ou reencaminhar para a gente a conclusão do seu acompanhamento. Mas essa sua pergunta é muito importante para a gente informar que, de fato, a gente faz aquele acompanhamento com aquela pessoa digamos que aquela vítima que teve coragem de denunciar. Mas é aqueles que não têm capacidade de denunciar. E que ela disse, não, eu amo meu esposo, eu amo meu companheiro, eu não quero fazer isso com ele, porque eu tenho um filho. Então, vamos fazer uma proposta? A gente leve ele até o CRH, faça com que ele tenha esse encontro com ele mesmo, para que ele peça ajuda. Esse é um caminhamento também que pode ser fortalecido. Não necessariamente. Ele surgiu para um cumprimento, mas a gente tem dado abertura. Inclusive, em entrevista, a gente sempre fala. Inclusive, a gente falou também agora na delegacia, falamos no 6º Batalhão para a gente fortalecer esse diálogo. Que quando surgir esse ato de violência, que ele informe que existe o CRH, que ele peça ajuda, porque às vezes a vítima ela não pediu ajuda, mas ele pode pedir ajuda. E aquele ato não pode ser repetido novamente, porque ele percebeu que ele, por si só, precisa da autoajuda. Porque, senão, quem vai ser o maior prejudicado? Quem é o maior prejudicado, na verdade, é ele. Obviamente, tem as consequências, ou seja, ou fatais, ou, digamos, parceladas, porque psicologicamente a mulher ela morre cada dia, um pouquinho de cada dia, quando sofre com esse ato de violência. E o filho, muito embora, ou ele passa a ser promissor desse ato, porque ele presencia, ou ele vai retrair, muito embora. Quantas crianças a gente enxerga hoje na roda de conversa dizer, eu não quero nem casar, porque eu presencio tanto meu pai bater na minha mãe, eu presencio tanto ato de violência, que eu não penso nem em hipótese nenhuma casar. Isso é ruim para você escutar, porque o vínculo da família, ela tem que ser reproduzida, né? A gente tem que reproduzir a certeza de que a gente está aqui na Terra para ser talvez um pai, uma mãe, um filho, mas ele tem que ter a capacidade, não por
por ver o ato de violência e afirmar que não, porque eu presencio minha mãe e eu acho que não vai ser bom para mim. Então, eu acredito que a gente está no caminho de essa conquista o NEAM, ela veio para, digamos, tentar fechar o círculo de proteção das políticas públicas em fortalecimento do amor que a mulher ela tem que ter por ela mesma, do valor que a mulher tem que demonstrar que ela tem, muito embora às vezes está numa caixinha do esquecimento, mas ela tem que ser exposta para fora, porque a autoestima ela tem que prevalecer. Quantas mulheres ela pede para morrer todos os dias porque não aguenta mais e não tem coragem. Né? Tassiane, quando a gente fala na questão da coragem, de que forma você vê muitas vezes, porque a mulher que sofre dentro de casa, apanha, é agredida fisicamente, é agredida moralmente, e que de repente ela não solta para a sociedade que está vivendo dentro de 4 paredes. O que é que leva essa mulher a conviver com a dor e com o sofrimento? Hoje eu penso que tem várias possibilidades. Eu até citei uma aqui. Tem um ato, às vezes, do retrair aquela que é obrigatório, de que é uma submissão cultural, digamos assim. Ela é submissa àquela ter escutado o pai ou a própria mãe ou a própria avó ou a avó dizer que é assim mesmo, filho. O homem... Você tem que aceitar, o homem ele tem que ser promissor, ele chega, entenda, ele chega cansado, ele foi ali foi ali no bar, bebeu uma dosezinha, porque estava cansado, relaxado, aí chegou aqui, quis descarregar um problema lá na sua casa, aceite. Tem às vezes essa situação e ela tem que ficar ali entre 4 paredes caladinha. Tem a situação de que às vezes ela lembra que se ele trabalha o psicológico, dizer bem assim, você pode sair de casa, mas os meus filhos você não leva. Então, como dizer assim, que o filho é só dele, o direito é só dele. Não esquece que são nossos filhos. É muito apegada e a mãe, pela proteção, e de saber que se ele é um homem muito violento, se ele muito passa o tempo na rua, ou se ele às vezes até oferece muito pouco amor, e às vezes até as condições financeiras muito pequenas dentro de casa, do alimento a trazer. Ela faz o quê? Se eu sair é pior, porque eu vou perder tudo na minha vida, que a riqueza são meus filhos. Aí ela continua na caixinha, ali, em 4 paredes, sendo esquecida. E tem também a situação, muito embora, como eu falei aqui, às vezes ela não se sentia, a sociedade, de achar que a sociedade vai julgar, mas fulano batia em você, você sofria e você nunca falou nada, porque o julgo da sociedade para ela é uma vergonha alguém apontar e dizer que ela estava sofrendo esse ato de violência dentro de casa. E quantas e outras situações específicas a gente sabe que a pessoa decide ficar ali na caixinha. Mas eu gostaria de lembrar que o dia 8, que é o que comemoramos agora há poucos dias atrás, o Dia Internacional da Mulher, ela relata um ato, é uma data histórica de avanços, de conquistas, de nós mulheres. E ela não pode ser esquecida. Quando alguém lembrar, dizer que alguém vai apontar e dizer bem assim, fulano, você tem que apontar para você mesmo e dizer bem assim, eu estou aqui em um século XXI, dizer que eu preciso avançar. Eu preciso dizer que eu não preciso disso. Eu vou ter espaço na sociedade. Se eu for correr atrás e talvez a dizer, porque eu estou muito tempo, eu não estudei. Tem uma escola para estudar. O município está buscando oferecer mecanismo para uma oficina, né? Agora a gente vai entrar numa defesa para oferecer oficinas para as mulheres fazer unha, aprender a fazer unhas, que agora virou moda, né? As unhas, que eu agora esqueci o nome. Bem grandes, longas, né? Então, lousa, assim, né? que para poder ela ter seu dinheirinho e dizer assim, não, eu preciso avançar, né? Porque, a não ser que ela se prenda a dizer assim, mas eu amo ele. Mas será que tem um motivo também, secretária, que muitas vezes a mulher fica dentro da sua residência, dentro da sua casa, apanhando, sofrendo, porque muitas vezes ela não tem um recurso financeiro. Isso que também, já foi feita uma pesquisa, inclusive, dentro do... Isso. E aquilo ali se eu sair de dentro de casa, eu não vou ter como me sustentar, não vou ter como sustentar o meu filho, que é um dos fatores também. Isso, e assim, quando eu falo assim, quando a gente faz um trabalho em roda de conversa, fortalece todos os trabalhos que nós vimos fazendo, a gente faz uma pesquisa em campo, e um dos pontos que a gente identificou desde o ano passado é isso, que algumas afirmam que não conseguiu sair, ou seja, desvincular
eu faço lembrar que o nosso papel não é convencer a pessoa de romper o vínculo, se assim ela achar que o sentimento e o valor é maior. A gente busca trabalhar que ela precisa da autoajuda, né? Às vezes, o rompimento sentimental ela já foi há muitos anos atrás, mas ela mesma não percebe, porque ela está ligada diretamente à necessidade. A necessidade porque o homem oferece uma comida dentro de casa, ele dá ali os pertences de higiene pessoal, a roupa. Não existe sentimento, mas existe a dependência do vínculo da necessidade econômica. E aí a gente percebendo isso, a gente percebe que a gente precisa avançar em oferecer algo para a mulher sair disso. O ano passado a gente deu oficinas de artesanato, com sabonetes artesanato. Elas venderam, inclusive, no Natal, na praça. Tudo o que foi, a gente ofereceu todo o operacional, de material, mão de obra. E o que elas produziam, a gente dizia, é de vocês. Agora, busque fazer, multiplicar isso que vocês ganharam, comprar novos materiais e vocês fazerem dentro das casas de vocês. Existe um acompanhamento logo após essa mulher ter aí ter tido a oportunidade de participar desses cursos, depois a própria a gente só finaliza o pronto atendimento desta mulher, ou seja, dizendo que a gente concluiu o nosso tratamento, quando a gente percebe que ela não existe mais nenhuma dependência, ela está liberta daquele medo, daquele sofrimento. Por quê? Por que muitas mulheres, mesmo ainda estando separadas há muitos anos, ainda continuam sendo acompanhadas pelo Centro de Referência da Mulher? Porque a gente percebe que o psicológico dela ela ainda não está totalmente livre, porque ela não consegue dar um passo à frente, porque ela lembra daquele momento doloroso. E a gente precisa trabalhar ocupação terapêutica nessa mulher um bom tempo. E aí faz lembrar que amanhã a gente vai estar com uma das terapias ocupacionais para essas mulheres, que é uma defesa nossa dentro do Centro de Referência da Mulher. Por exemplo, amanhã a gente vai estar com oficinas de empreendedorismo com a Ana, falando também sobre a temática que ela teve o ano passado. Mulheres saíram assim, digamos assim, com autoestima e uma esperança. A gente percebia no olhar brilhante da mulher. Extraordinário. A gente vai estar também junto com aquele momento que o ano passado a gente teve salão de beleza, maquiagem, a gente vai oferecer também. E a gente vai estar com também uma terapia ocupacional, porque a música, ela envolve uma sensibilidade que a mulher às vezes não consegue nem enxergar. A gente vai trazer a dança com o Xande, dizendo bem assim, a mulher, ela precisa mostrar de uma certa forma a sensualidade, não tirando o mérito de defesa de cada religião que a gente tem, mas a gente precisa demonstrar para nós mesmos, olhando no espelho, a nossa sensualidade humana que é natural. E às vezes as mulheres se sentem retraídas porque ela era tão esquecida, ela era tão vista como só preparar comida e o homem ainda agredir dentro de casa, que ela, como objeto, exatamente a palavra é esse objeto, que ela não consegue nem enxergar que os pés delas estão vivos para mexer, as mãos delas estão vivas para mexer. E essa dinâmica da gente trabalhar, né, essa aula de dança dentro do CRM é para isso. Porque às vezes ela tinha vontade até de ir para uma academia. Tem mulheres que trabalham e não vão para a academia porque o homem é tão machista e o homem não permite. A roupa, porque não pode usar uma roupa, né? Exato. Roupa apertada. E a gente respeita cada momento, tenta trabalhar de uma forma individualizada, mas coletiva também, que são esses momentos, né? Na roda de conversa, oferecer oficinas, oferecer mecanismo para que ela veja que ela precisa ser vista, ser lembrada, ser enxergada por ela mesma. Primeiro por ela. A gente só dá direcionamentos, mas a decisão tem que ser partir por ela, por Tassiane. Isso. Se ela disser que não, aí a gente tem que respeitar, né? O livre-arbítrio de todo mundo. Mas a gente precisa buscar todos os fortalecimentos necessários para estar findando, de fato, esse ato de violência. E aí a gente tem também os filhos das assistidas que este ano, ao retornar às escolas, o ano passado a gente não conseguiu, a gente tem um relatório, a gente tem as fichas que tudo dizem isso que... é feito em relatório. Tudo feito. A gente tem as fichas que diz que aquela criança, ela está ainda na escola e aquelas que já estão adultas. Aquelas que estão adultas a gente está oferecendo dentro da política socioassistencial
sociais, as oficina de dança, de teatro, de capoeira, de futebol, o que a gente oferece. Uma participação. Sim, aí a gente tenta trazer. Onde ele morar, por exemplo, é uma autora que é acompanhada, assistida pelo CRM, que mora lá no Quissé. A gente busca faz a visita com a ajuda dentro do CRM com os oficineiros para fazer a visita e convidar essa criança, porque às vezes essa criança ela está tão retraída que não vê também nem horizontes de vida, porque vivencia um ato de violência, às vezes vem a depressão. A gente teve situações de depressão, de síndrome do pânico com crianças e adolescentes. E a gente tenta buscar, digamos assim, minimizar a situação. E as crianças, agora com o retorno das aulas, a gente vai, porque eu acredito que, muito embora às vezes o trabalho ele existe em rede, mas a gente transfere para a rede e às vezes não tem um retorno. E essa linha de defesa da gestão Novo Futuro, ela vem justamente tentando aproximar cada vez mais. Eu te mandei um relatório, por exemplo, professora, dessa situação desta mãe, desse aluno, e eu gostaria que a senhora tivesse um olhar especial para esse aluno, se ele, muito embora, chegar na sala de aula calado. Chegar na sala de aula sem querer participar de nada. E a gente tem que entender que aquela criança, a mãe está sendo assistida pelo CRM, ele tem um problema que precisa ser trabalhado psicologicamente, de um trauma, né? Enfim. Um trabalho especial dentro da própria escola. E a gente precisa informar isso para a diretora da escola, para a diretora fazer conversar com o professor, para que o professor tenha um olhar específico e diferenciado para esses alunos. É que nem agora, ao voltar às aulas, e eu ter que conversar com os diretores de cada escola que estão matriculadas, as crianças e adolescentes da Casa Abrigo. Então, eu preciso dizer a ela que nossas crianças, elas não podem servir, a gente tem que reter as informações de que ela está sobre nós, institucionalizadas, ou seja, elas estão em uma casa-abrigo, mas essa informação ela é sigilosa, ela tem que partir da secretaria para com a diretora e a diretora para com a professora, para que ela não se sinta constrangida. Por que ela está numa casa-abrigo? Porque ela perdeu o vínculo com o pai, com a mãe? O que foi que aconteceu? É isso também, né? Então, tudo isso a gente precisa trabalhar, fazer o trabalho em rede, porque senão não funciona, senão a gente não anda, a gente não dá avanços, né? Em tudo que a gente defende, a gente precisa acelerar. Hoje, o núcleo ele precisa estar interligado com o CRM, porque ele não vai avançar se a doutora Roberta vai estar assumindo ela que vai como assumir. Delegada, sim. E aí, digo que essa conquista, ela foi um fomento de sonhos, idealizações de todos, né? Quando estávamos em reunião lá na delegacia e a doutora Roberta justamente falava de um projeto que ela já tinha feito, já estava prontinho, ela sabia, ela passou quantos anos aqui atuando na delegacia, e ela dizia que para ela era sofrido ela ser mãe, ela ser mulher e ver que, às vezes, a mulher era agredida e estava ali com o filho, presenciando aquela cena de estar ali num ambiente só de homens, né? Às vezes está xingando, está com ato de violência. Sensibilidade, né? Isso. E ela dizia que tinha esse projeto e ela era o sonho dela. E ela via que a necessidade, porque o índice era só crescendo, né, de violência. E o doutor Atilo veio também com toda força, toda gás, toda força de vontade para fortalecer toda essa vontade, toda essa vinda dessa NEAM. Então, foi unido forças. Eu costumo dizer que a gente tem que esquecer essa questão de quem foi o autor de, que trouxe isso foi fulano. Quem é o pai da criança? Que as pessoas dizem, quem é o pai da criança? Gente, a gente tem que buscar fortalecer que se eu estou sendo secretária hoje, eu estou sendo secretária para defender a população bonfinense. Não olhando para lados partidários, não olhando para defesas de governo. E nisso aí não nada se pode impede. E o avanço e o avanço continua. Eu não estou aqui tratando de uma mulher, porque eu quero. Não. A gente está aqui para defesa, para acabar o ato de violência da mulher. Né? E a gente vai se unir junto ao governo do estado para trazer mais equipamentos para lá dentro do NEAM, brinquedoteca, colocar ali uma salinha com um televisor, para botar ali uma vídeo brinquedoteca, né? Para botar um videozinho enquanto a mãe está sendo atendida. Enfim, a gente precisa dar um acolhimento melhor tanto para a mãe,
né, dessa criança como para a criança, para a mulher, e também ela se sentir dizer, agora eu tenho uma proteção de fato firme que me represente, né, que eu não me sinta constrangida, e que ela vai me entender o porquê que eu estou lá, indo à procura dessa proteção. Né? Então, acho que o nosso caminho é esse, né? A gente tem que entender que, principalmente nesse mês da mulher, e que faz nos refletir isso, nós já avançamos muito enquanto mulheres, né? Hoje nós vimos as empresas com contratações de mulheres que antigamente não se tinha, existia um preconceito muito forte, né? Nós hoje conseguimos dizer que conseguimos identificar que nós conseguimos conduzir nossas casas, dando oportunidade, que ainda existem homens que entendem hoje isso, né, que, principalmente nessa nova evolução tecnológica, que a mulher ela tem que dar opinião e o homem, muito embora, tem que aceitar, que ela, às vezes, na maioria das vezes, a mulher está certa, né? Então, a gente tem esse olhar, nós temos o poder do olhar observador, né? E precisamos dizer que nós não devemos perder nossa essência, né? Nosso brilho no olhar, nosso sorriso, muito embora às vezes esquecido, porque muitos choros, muitos ranger de dentes. Eu preciso dizer que a mulher, de Senhor do Bonfim principalmente, ela não pode deixar com que a morte seja o seu fim, mas que a minha luta ela tem que ser o seu fim. Eu vou lutar pela minha vida até o fim. Secretária, deixa aí o seu convite, né, para quinta-feira, que a população possa aí, ter a oportunidade de conhecer o espaço, principalmente um espaço que vai ser importante, principalmente para, não só para a comunidade, mas para as mulheres que hoje estão aí, no dia a dia, sofrendo, com o machismo de certos homens. E acredita que é ele que tem de dar a palavra, a primeira palavra, a segunda palavra e a terceira palavra. Ele que é o chefe da casa. E a gente tem de acabar com isso. Verdade. Então deixa aí o seu convite. Eu quero convidar, sim, a população. Ainda estamos em tempo de pandemia, não podemos aglomerar tanto, né? Mas, como o Nonato afirmou, a gente vai buscar disponibilizar o link para toda a população para acompanhar a inauguração, que será dia 17, como bem falou aqui, quinta-feira, às 10 horas da manhã. Mas aqueles que não poderão ir, a gente vai disponibilizar do link para que você acompanhe esse momento tão especial, né, que a gente precisa da nossa identidade, nossa proteção segura, que nós mulheres precisamos. Então, convidamos a todos vocês para estar conosco. Aqueles que não puderem ir na quinta-feira, lembre-se que é apenas a inauguração, mas vai estar funcionando normalmente, né? Todos os dias, de segunda na verdade, o funcionamento, a gente vai estar divulgando direitinho o plantão, para que a população toda participe e interaja. Eu vou deixar essa informação do plantão, dos horários, juntamente para a Polícia Civil estar nos fornecendo direitinho, juntamente lá na inauguração. Posterior à inauguração, vocês vão estar interagindo sobre os horários, como é que vai ficar sendo os cronogramas de atendimento lá, mas o espaço é específico para nós mulheres. Então, não se intimide, não tenha vergonha, não fique pensando no julgamento das pessoas. Queira, lembre-se, o seu choro, suas lágrimas, seus ranger de dentes, eles têm que ser transformados em alegrias. Lembre-se que o feminicídio, ele acontece. E que se eu não pedir ajuda, eu, Tassiane, vou ser mulher, não pedir ajuda, não querer essa ajuda, essa proteção, infelizmente, o final será a morte, o feminicídio. E isso a gente não quer que aconteça. Por isso que a NEAN está aqui, para fortalecer você, mulher, na defesa da vida, não da morte. É isso, conversamos com Tassiane Granja, ela que é secretária de Ação Social do nosso município, vem falar sobre o Núcleo Especial de Atendimento à Mulher, que será inaugurado nesta quinta-feira, a partir das 10 horas. E você tenha certeza que terá todas as informações. O Bonfim Notícia vai estar lá, buscando, conversando, entrevistando os responsáveis, principalmente a delegada, que vai estar ali a par de todo esse trabalho. Nós vamos trazer para você. Então, você vai ficar comigo, você vai ficar ligado aqui no Bonfim Notícia, tá bom?
E, Tassiana, a gente te agradece aí pela sua participação aqui no nosso Bonfim Notícia, viu? Eu que agradeço pela oportunidade e feliz porque vim à entrevista e trazer uma notícia dessa, né? Para o bem-estar de todas as mulheres. É só gratidão a Deus. Muito obrigada mesmo.